Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. Hoje com uma convidada que tem tanta história que eu não sei nem por onde começar aqui. A Alana Vilela. Ela já produziu eventos e shows como Black Eyed Peas, como Bruno Mars, Coldplay, entre outros aí, J.Lo, Beyoncé, entre vários outros, e uma infinidade de coisas que ela já fez aí no nosso mundo de marketing e comunicação. Então, Alana, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te ter você aqui com a gente. Obrigada. Nos seus 2 anos de São Paulo, fazendo aniversário Paulo. hoje aqui também. É um prazer pra gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui, falar para toda a sua audiência. Dividir um pouco da minha história, porque eu acredito muito que quando a gente conta a nossa história, a gente incentiva, porque cada um está vivendo um momento. Então, de repente, um fragmento daquilo que você fala pode mudar uma percepção. Alguém que pensa em desistir, algum momento ruim da gente, porque empreender é muito desafiador, a gente sabe. E diante do cenário que o nosso país vive, né? Não agora, mas de um modo geral, a gente sabe que todo dia a gente esbarra em alguma coisa. E a gente sabe que são as histórias de perseverança que fazem, pelo menos para mim, né? Eu sempre fico, não, essa aqui está me inspirando, vou continuar. Bacana. Quero que você comece contando um pouquinho de como você chegou em todas essas coisas que você faz, produção de evento, intermediação, a Loki, enfim, tudo que você tem aí. É muita informação, aí eu prefiro que você mesmo fale quem é você aí. Bom, eu sou carioca, eu tô morando em São Paulo fazem 2 anos hoje. Foi uma transição que não foi pensada, todo mundo sempre falou para mim que eu tinha cara de São Paulo, que eu tinha que vir, mas eu, de fato, não gostava muito da cidade. Não era uma cidade que me atraía. E eu sou uma carioca com uma baiana. Não tinha né? praia, né? Não aqui? tem praia. E eu sou uma carioca com uma baiana. Eu falo que minha mãe, acho que botou um dendê no meio ali quando tava me fazendo. E quando eu decidi mudar para cá, eu já tinha uma carreira, eu trabalho com isso há 14 anos. Comecei efetivamente porque eu era professora de inglês, eu era professora de inglês e o inglês ele me abriu muitas portas, porque eu fui a intérprete de várias equipes, né? E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente através disso. Eu sabia que o que eu queria estava no entretenimento, mas eu não sabia exatamente o que era. Então, eu tive que passear por vários setores para eu poder entender o que efetivamente fazia sentido para mim. Sou produtora audiovisual e quando eu ingressei no mercado, era um meio que, assim, as pessoas meio que não... Ninguém sabia. Eu lembro quando eu cheguei falando, mãe, vou fazer produção audiovisual. Meu pai, mas o que você vai trabalhar com o quê? Eu queria entender o que era o entretenimento. E aí, fui trabalhar com entretenimento. Nesse meio tempo, eu me tornei maquiadora da TV Globo, onde foi uma escola. E eu sou apaixonada, porque a gente aprende a ter disciplina, a gente aprende muito, conhecer muita gente. E dali, através de tudo que eu fazia, as pessoas falavam, Alana, a maquiagem é pequena para você, você é comunicativa, você conhece muita gente, você faz essa interface muito bem. E uma assessora conheceu a minha história e falou, se você quiser ser minha assistente pessoal, eu te ensino tudo sobre assessoria. E eu topei o desafio. A partir dali, a gente já estava na virada do digital, eu falei, você vai perder tudo se você não virar para o digital. E ela quis continuar no modelo dela, que estava tudo bem, mas eu decidi seguir. E aí eu fazia em paralelo alguns eventos, né? Eu já tinha abandonado a maquiagem, fazia só quando eram coisas assim, por exemplo, teve a exibição do Baile da Favorita, que foi na época Ludmilla, foi o auge, né? Que a Carol Sampaio foi comemoração. Aí me chamaram para fazer toda a equipe do Multishow. Aí, quando eram coisas muito assim, por exemplo, 220 volts do Paulo Gustavo, maquia equipe, transmissão do Multishow, prêmio Multishow. Então, assim, quando eram coisas muito específicas, eu ia. Mas mais por estar ali. E, de um modo geral, tentando meio que entender o que eu queria para minha vida, né? É uma questão de ambiente, né? Total. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando você está muito inserida, você tem mais discernimento. Porque o entretenimento, assim, ninguém da minha família trabalha com isso. Então, assim, eu não sabia exatamente. Todo mundo achava que eu era festeira, era engraçado. Até todo mundo falava assim, a Alana é festeira. A Alana quer aparecer. E as pessoas desacreditavam muito, porque elas falavam que meu trabalho era freelance. O que também não teria problema se fosse. Mas não era, eu queria viver daquilo ali. E aí, o tempo foi passando, eu fazia uma coisa ali e tal. E aí, quando chegou mais ou menos em 2013 para 2014,
Minto, perdão. 2014 para 2015, um curso de idiomas me chamou e falou assim: olha, o salário é X, era um bom salário, você quer vir para cá para você ser coordenadora geral? Falei, cara, vou fazer o seguinte, vou tentar. Vai ser minha última tentativa. Se não der certo ali, eu vou investir naquilo que eu amo fazer. Aí, beleza. Aí, me tornei coordenadora desse curso. Nada a ver com nada, um lugar super longe da minha casa. Nossa, foi assim, caótico. E aí, eu conheci uma pessoa. E eu comecei a me relacionar com essa pessoa e ele trabalhava na Globo. Aí, ele falou pra mim, você não tem nada a ver com dar aula. Você pode tentar de procurar outra coisa pra fazer. Eu falei, cara, e agora? Aí, saí do curso, comecei a realmente investir naquilo que eu gostava, que era maquiagem, comecei a trilhar outros caminhos e a coisa foi fluindo. Como eu falava outros idiomas, fui convidada para acompanhar algumas equipes, né? Pitbull, J.Lo, Maroon 5, e aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, porque quando você tá ali, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. E aí, fatalmente, as pessoas me conheciam e elas, não, eu quero você, eu quero você. E nisso tudo, assim, foi muito gostoso, porque quando eu chegava em casa, minha mãe, você tá muito doidona. Mãe, sabia que eu vou trabalhar na Globo? Minha mãe, não, você tá muito louca. Agora realmente bateu tudo assim, pino. Aí eu cheguei e botei o crachá em cima da mesa assim, minha mãe, como você conseguiu isso? Eu falei, fiz teste, passei. E assim minha carreira foi acontecendo. E eu falo para todo mundo que hoje eu tenho um hub de negócios porque literalmente eu vivenciei todos os lados. Produção, produção artística, produção de palco. E eu sempre fui muito vendedora, né? Porque tudo passa pela venda. Então, a parte comercial ela é muito forte. Então, eu tenho a parte de assessoria de imprensa, tenho os acompanhamentos que eu faço, mas que só são possíveis porque eu passei pelo entretenimento de um modo geral. Foram muitos erros, muitas portas fechadas, porque as pessoas elas olham o nosso palco e não sabem nosso bastidor. Você bem sabe disso. Quantos não você já levou? Muitos. A gente, na verdade, toma muito mais não do que sim, né? Mas a gente é resiliente, porque empreende e começa a trabalhar isso dentro da gente de o quanto que isso faz a gente crescer. Né, Alana? E uma coisa muito legal que você fala, então, é estar no ambiente, né? Então, quando você começou a fazer esse tipo de produção, imagina os próprios cantores internacionais indicarem você. Isso é mais né? legal. Então, assim, você tá com Black Eyed Peas o quê? Tem 10 anos? 10 anos. 10 anos. O Black Eyed Peas te indica para outros cantores. Então, é uma coisa que você virou uma referência dentro desse mercado da pessoa que entrega com qualidade. Né? Não, isso é muito bom, porque assim, eu falo para as pessoas, mas ninguém fala mal de você, sem tem. Hoje um cliente meu falou uma coisa para mim que fui reportar para ele uma situação, ele falou assim, Alana, ninguém vai apedrejar um fracassado. Então, assim, o sucesso, ele deixa rastro, ele tem cheiro, e quando você tá num caminho onde você tá incomodando, eu postei isso esses dias no Instagram, eu falei assim, se hoje você senta numa mesa com o Judas, você está no caminho certo. Judas não senta numa mesa de fracassado. Ele só senta numa mesa de quem vai ressurgir. Então, a gente tem que ter noção disso. Uau. E quando eu escolhi o meu caminho, eu sabia o preço que eu ia pagar. Eu sabia que ia ser amazing. Just the way you are, sabe assim? Ia ser uma coisa bem... porque, assim, quando você está começando... Eu fui desacreditada pela minha família. E eu também não estou julgando a minha família. Mas eu fui desacreditada. Eu ouvi do meu irmão, você tá muito louca, você acha que você vai ser alguém? Você acha que isso vai dar certo? Hoje, graças a Deus, o meu irmão é meu advogado, meu braço direito e esquerdo, é a pessoa da minha confiança, meu procurador. Então, assim, e eu não julgo, é porque quem ama quer proteger. E o nosso meio, ele é um meio muito ingrato. Só que eu falo que a minha persistência, a minha fé e a minha determinação estão fazendo com que eu alcance lugares que sozinho acho que eu não alcançaria. Porque nesses 2 anos que eu tô aqui em São Paulo, que eu venho vivendo, eu conheço tanto que tem muita gente que fala pra mim, cara, eu moro aqui, nasci aqui e não consigo nem 2/3 do que você consegue. Só que qual o preço que você tá pagando? O que você tá disposto a viver? Eu trabalho 20 horas por dia, quase.
E quem se arrisca, né? Porque eu vejo muito o quanto a gente acaba se arriscando, indo para o tudo ou nada, muitas vezes, para trazer esse retorno, para mostrar o nosso trabalho, para ver aonde a gente pode chegar, né? Você tem inúmeros cases aí incríveis do que você já fez. Quero até que você conte alguns deles, porque além deles serem super inspiradores, eu vejo que pode ser, às vezes, para quem trabalha na área, muitas vezes, uma possibilidade de usar isso como certeza. uma virada de chave. E eu falo pra todo mundo, falo, gente, olha só, o que cresce grande é monstro. Fora isso, nada cresce. Sabe quando você tá passando de fase no videogame? Aí você tá igual o Mario, aí tem aqueles quadradinhozinhos, aí depois chega aquele monstrão, que é a outra fase. Eu tava contando aqui um pouco de bastidor, né? Que a minha grande virada de chave pra saber realmente o que eu queria da minha vida foi no Bruno Mars. Eu tava indo pra uma... Eu passei, na verdade, da praia, eu olhei, ia ter o Summer Festival do Bruno Mars, lá no Rio. Na época era HSBC Arena, nem existe mais, agora é Dionés. E eu lembro, eu falei, cara, eu queria muito ir nesse show. E era caro, não tinha dinheiro pro convite. E eu tava indo pra uma entrevista de emprego. E aí, quando eu cheguei nessa entrevista, a entrevistadora tava mal, tinha levado um pé na bunda aquele dia, a gente começou a conversar. E ela me contou na vida dela, mulheres que somos, né? Tricotamos. Ela, cara, você ia pra uma vaga, mas essa vaga aqui não acho que seja pra você, você vai pra outra. Aí eu falei, mas por quê? Ela, cara, é mais perto da sua casa e acho que tem mais a ver com você. Eu falei, tá bom. Lá fui eu pra aquela vaga. Aí eu falei, cara, que lugar é esse que ela tá me mandando? Aí quando eu cheguei lá no Rio Centro, que é um polo de eventos lá do Rio. Aí eu falei, cara, deve ter alguma coisa aí. Eu falei, tá bom. Aí fiz a entrevista, não, cheguei lá. Aí uma menina eu dei o primeiro emprego dela como professora de inglês, estava passando, aí ela falou pra mim, Alana, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vou fazer uma entrevista com tal pessoa. Eu sou assessora pessoal dela. Eu falei, tá brincando? Ela, sério. Aí ela, qual o cargo? Eu falei, pra ser sincera, eu não sei. Me mandaram pra cá, nesse formato. Ela, cara, faz o seguinte, faz a entrevista, mostra quem você é, e no final disso tudo, a gente vai fazer o seguinte. Você me fala como foi e eu vou dar uma força pra você. Eu falei, tá bom. Fiz minha entrevista. Aí no final, era a Carla Charbel. Ela falou, daqui a uns 20 minutos eu te ligo. Eu falei, tá bom. Aí saí de lá pensando, Deus, você sabe o nosso combinado. Eu quero ser muito apaixonada pelo que eu faço. Eu só sei viver apaixonada. Eu não aguento mais dar aula, eu tô muito sofrida. Deus deve ter olhado e falado, filha, por favor. Aí cheguei em casa, meu telefone tocou, você começa segunda-feira. Aí, nisso eu tinha pego um táxi, né? É porque parece história de mentiroso, foi o que eu falei. É muito louco isso. Aí eu falando com Deus na minha cabeça, conversando com o taxista, ele falou assim, minha filha, tudo que é nosso, pode fazer curva, mas vai chegar pra você. Aí eu tava indo embora, eu falei, moço, qual é o seu nome? Ele, Jesus. Eu falei, pronto. Você acredita em coincidência? Eu falo muito em Deus e incidência. Muitas vezes, Eu vou te falar, eu não acredito em coincidência. Eu acredito muito o seguinte, em propósito. Porque, na verdade, quando você não era nem um embrião, Deus já tinha a sua história formada. Deus sabia, mesmo com o seu livre-arbítrio, o que ia acontecer na sua vida. A diferença é que ele tem tanto amor que ele deixa você escolher. Mas ele sabe essas escolhas, porque ele sabe o que você quer e ele sabe o que é bom pra você. Então, assim, eu acho que a coincidência, na verdade, se ela existisse, ela seria uma mistura de estar preparado com estar no lugar certo. Porque, assim, a sorte, ela só acontece para quem está preparado. Eu vejo muita gente falando assim, vou dar um exemplo bobo, assim, eu quero um namorado. Aí você olha, a pessoa tá toda estrumbechada lá. Não se veste bem, não vai para lugar legal. Você pode pedir a Deus qualquer coisa, mas está preparado para receber? Tem que pensar nisso. Então, assim, o que você está procurando? O sucesso, ele tem cheiro, ele tem sobrenome e ele deixa rastro. Isso eu aprendi desde sempre. Meu primeiro grande contrato, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu estava muito triste porque eu tinha encerrado uma sociedade e essa sociedade, quando ela foi encerrada, ela implicava em perder um contrato que era de fazer um camarote na Sapucaí. E os únicos eventos que eu ainda não tinha feito eram Camarote em Salvador e Sapucaí. Então eu estava arrasada. Aí eu quero saber de um negócio? Derrotado fica na cama. Vencedor sai e vai atrás do seu. Aí eu acordei naquele dia e falei assim, vou me arrumar e vou pra rua como se fosse fechar o contrato da minha vida. Aí me arrumei, peguei uma malinha que eu tinha, que era até uma mala de maquiagem, botei um chinelo dentro, umas roupas de academia, falei, depois eu vou pra academia. Aí fui almoçar.
Não sabe, pra você ter uma noção, não sabia nem pra onde eu ia. Eu mudei uma rota umas 3 vezes. Aí parei num shopping que tem lá no Rio, um shopping aberto. Aí quando eu desci, tava fazendo stories, falando, não sei o que, foi 2019 isso. Tô aqui, não sei o que, bababá. Aí eu vi uma pessoa, Alana. Aí eu olhei e falei, oi. Eu nem lembrava dela. Cara, você sumiu. Aí eu falei, menina, tô trabalhando tanto, não sei o quê. Mentira, tava nada, sem nada pra fazer. Aí ela falou, a gente tem que mostrar que está em atividade. Nada que tá parado, as pessoas querem tudo em movimento. Aí ela falou assim, cara, você some, como é que você some? Véspera de carnaval, você some? Faltavam 18 dias pro carnaval. Aí eu falei, mas o que tem isso a ver? Ela falou, cara, eu quero participar de algum camarote. Aí eu olhei, falei, como assim? Eu quero patrocinar um camarote. Dentro de mim, eu sou cristã, então assim, eu tenho um louvor que ele fala assim, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Minha vontade era de chorar e falando assim, eu sei os pensamentos que você tem a meu respeito, e não é pensamento de perda. E aí eu sentei numa mesa com ela, aí ela falou assim, vou fazer o seguinte, Alana, eu vou transferir 20 mil para sua conta. E a gente sabe que isso não acontece assim. Vou transferir 20 mil para sua conta e já vou dar entrada. Tipo assim, o patrocínio era 30 mil, só que você coloca isso em 2019, é como se fosse, entendeu? 3 vezes esse valor hoje. Era tipo como quase 100 mil hoje. Aí eu falei, tá tudo bem. Eu falei, vou dar entrada nos papéis, documentação. Aí liguei pra dona do camarote, aí ela me deu autorização para fazer e tal. Aí, dentro da negociação, eu falei pra ela, olha, eu quero ganhar parte em dinheiro e parte em convite, que eu preciso trocar com algumas pessoas. Ela, tudo bem. Aí, saí de lá, quando a nossa energia aumenta, as coisas mudam. Aí, saí de lá, fui pra casa, fui pra academia, fiquei brincando com um, brincando com o outro, vindo pra cá, indo pra lá, porque eu nunca parei essa movimentação. Então, assim, eu fiz muita parceria. Meu pai até falava, cara, você vai pagar conta como? Falei, nesse momento isso é necessário. Então, assim, não é permuta onde você se beneficia. Eu acho que tudo que é uma via de mão dupla dá muito certo. Aí, nesse dia, eu saí desse lugar, que era o Uptown lá no Rio. Aí, passei no Aerotal, que era um outro shopping, né, de uma pessoa que queria assessoria. E aí, fui falar com a pessoa, conversa daqui, conversa dali, aquela coisa toda. Aí, um amigo meu falou assim, Alana, vou te passar o telefone de um amigo meu, que ele tá trabalhando para um restaurante. E esse restaurante, eles precisam de divulgação. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei pra ele e falou, Alana, você pode vir almoçar aqui amanhã? Eu falei, tô indo aí amanhã, então. Aí, quando eu tava chegando em casa, a dona do camarote falou assim, Alana, eu preciso de uma marca de comida de algum restaurante que patrocine o segundo andar, que é o Premium, lá do camarote. Aí eu falei, tá bom. Falei, mas, pô, como é que eu vou fazer isso, gente? Comida é muito caro, porque, assim, passam por um camarote numa noite, pelo menos 500 pessoas. Então, fica muito caro, porque é a noite inteira. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? E assim, ainda estava aprendendo sobre negociação, porque o target de negociação para um evento tipo Sapucaí, você não paga só aquilo ali, tem as notas, então não é só uma permuta pela permuta, que é todo o trâmite de negociação que a gente faz. Aí, eu fui almoçar com ele lá na seguinte, eu quero muito que a gente participe. E o pagamento, a gente dá isso e vocês, como devolutiva, dão um convite. Aí eu, mas você não vai ter dinheiro? Como é que eu vou cobrar? Que eu não sabia ainda como funcionava. Eu falei, cara, tá aí, vou pedir em convite. Então, foi um valor tão alto que eu ganhava 20 convites por dia. E esse era o maior camarote de Sapucaí. Então, assim, eu saí de um cancelamento de contrato, um camarote que era isso aqui, que eu tava chorando, para um camarote que era um dos maiores, que era o Arpoador, que tinha assinado contrato com a Universal. Eu falei, sabe aquele momento que você fala assim, gente, sério, não tem como. E aí, fui fazer o camarote e tal, fui fazer as coisas, e fui conhecendo um, fui conhecendo o outro, quem é essa mulher, quem é essa mulher. Eu tinha uma outra cliente, que era dona de uma empresa de geradores, ela não quer fazer carnaval. Só que ninguém nunca tinha perguntado gerador. Aí, quando eu cheguei no camarote, eu falei assim, então, tipo assim, já faltando 10 dias pro carnaval. Aí todo mundo, cara, você tá vindo tipo boliche, né? Porque foi um atrás do outro. Aí ela falou assim, Alana, fazer o seguinte então, a gente vai falar, a conta é essa, gerador dava 500 mil. Ó, convite assim, assim, assado. Eu falei, cara, eu sou você a rainha de Sapucaí. Porque só de convite que eu tenho, é um negócio louco. Não, e o quanto que você consegue fazer é um networking, né? Eu falo que Muito. networking hoje vale mais que dinheiro. Muito. E aí, quando você começa a poder ter esses acessos para as outras pessoas,
o seu valor para as pessoas muda, né? Por mais que você continue sendo a mesma, você sabe bem disso. Só entretenimento salva. A frase desse ano, na verdade, a frase da minha vida, porque todo mundo acha que eu sou do show business e que eu sou do entretenimento. Não é isso. Eu uso como pano de fundo para distrair a atenção e conseguir realmente o que eu quero. Porque todo mundo, se você não quer me atender, eu vou acompanhar você, eu vou ver o que você gosta. Se você tiver uma filha, você gosta do quê? Do Lucas Neto? Você gosta do Enaldinho? Eu vou, é baixaria. A gente fica até brincando que é uma baixaria. Igual tinha uma pessoa, um cara que... Enfim, eu posso falar porque ele sabe disso, que eu já falei várias vezes. Tanto o Rodrigo Nol quanto o Ricardo Natália, eles são vitórias pessoais, porque eu admirava muito o trabalho deles nas redes sociais. E eles não me davam atenção. E aí, eu conheci uma empresa, e essa empresa não queria assinar contrato comigo, porque elas acharam o meu modelo de negócio estranho, porque elas não estavam acostumadas. E tá tudo bem. Aí eu falei, faz o seguinte, vocês vão fazer Stock Car, não vão? Beleza. Eu falei, então, eu quero convidar 6 pessoas. Aí elas, não, 6 não, 4. Eu falei, não tem como ser 4. Porque se uma pessoa vai levar outra, é casal. Então, assim, aqui configura 1, 2, 3. São 3 pessoas no caso, com mais 3. Tá bom, mas você vai passar a lista por aprovação. Eu falei, beleza. Aí eu falei, cara, eu tenho que arrasar nessa lista. Tem que ser a lista. Por fim, elas me deram realmente 4, e aí eu mandei uma mensagem pro Natália. Eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Alana. Oi. Não, minto. Aí eu falei assim, ele não respondeu. Eu falei assim, eu falei, tô ótima também, gostaria de convidar para estocar. Aí ele, tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Aí eu falei, aí ele mandou o WhatsApp dele, eu falei, não precisa, já tem, só me responder. Aí ele ficou, kkkk. Aí eu fiz uma caixa, mandei um monte de coisa, protetor solar e tal. E ali, assim, ele bem seco, porque ele é um homem muito sério e tal. Aí ele falou, achou que era mentira, obviamente, eu mandei uma caixa gigantesca. Aí Rodrigo, não, a mesma coisa. Hoje, são grandes parceiros comerciais, principalmente o NOL. Tem uma admiração muito grande, o NOL fala, a Lana me ganhou pela insistência. E foi mesmo, porque assim, qualquer relação, antes de qualquer coisa, primeiro você tem que ser interessante. Primeiro, você nunca pode achar que nenhuma relação ela pode se estabelecer em cima de interesse. Não é um interesse, porque tudo tem interesse nessa vida, não é sobre isso. Mas interesse em, assim, eu quero isso de você. Porque, na verdade, as pessoas... Você não faz negócio com quem você não confia. E quando você estabelece laços, você se torna imbatível. Porque qualquer pessoa que venha falar de você, porque as pessoas vêm fazer isso gratuitamente, automaticamente elas caem. Porque não se torna sustentável diante da sua entrega. Hoje, as pessoas elas podem querer me barrar. E acontece, eu esbarro em algumas coisas, porque é normal, isso é sucesso. Mas eu entendo que a minha entrega é tão maior que, assim, isso fica muito pequeno. Então, assim, o entretenimento, ele me gera acesso, acessibilidade e visibilidade. Porque dentro desse jogo, eu crio todo o storytelling para o pré, para o durante e para o pós. Porque você trabalha isso também, isso é pertencimento. E dentro do que a gente faz, dessa parte de marketing de indicação, de relacionamento, de marketing como um todo, porque eu vejo que, para mim, é um grande erro quando as pessoas falam, o que você trabalha com marketing digital? Não, marketing digital é uma ponta. O marketing é o todo. E se você trabalha em marketing digital, querido, refaça seu negócio. Está errado. Entendeu? Porque quem não trabalha o todo não trabalha nada. Entendeu? Sua visão precisa ser macro, precisa ser 360. Eu estou pegando muito cliente adoecido porque veio da pandemia, porque na pandemia nasceu muita agência. Ah, porque a entrega foi ruim, foi isso, foi aquilo. Eu falei, eu não sou mágica. Aqui é igual dieta, é 40% eu, 60% você. Se você não me der a sua devolutiva, eu não vou fazer. E não é porque eu não quero, é porque eu dependo de você. É material humano. É fantástico você trazer isso, porque é uma coisa que a gente também fala, né, na agência. Por isso que a gente criou agora, nesse ano, a gente fez um rebrand da marca falando que nós somos um hub de comunicação, porque não tem como a gente falar de um pedaço só. O marketing digital veio muito forte na pandemia, a gente sabe que todo mundo precisa estar no marketing digital, mas não é só isso. Então, vem o marketing de influência, a gente vem na parte de offline de evento, identidade visual, e entre outras coisas, como produção de podcast, vídeo, e não pode ser só um pedaço. Não. E o que você fala também, eu brinco que hoje a nossa maior quebra de objeção são das agências que tiveram uma forma de entrega ruim e como que eles se diferenciam, né, da gente. Então, quem é bom e quem não é? Então, como que você mostra a sua entrega? Resultado. Como que você traz esse resultado? Visibilidade. Como você traz essa visibilidade? Com acesso. Onde você traz acesso? Através do seu network. E é uma cadeia. Essa coisa, igual quando eu vejo alguém colocar na sua bio, no seu destaque,
Meu network impacta o seu. Pelo amor de Deus, tira isso agora. Agora. Porque assim, se você se predispõe a trabalhar com marketing, marketing é comunicação. Entendeu? Então, assim, você não pode dizer que isso é um plus. Até porque o over-delivery, o que que é? Você traz, a cliente vem por um motivo e a sua entrega se torna maior diante daquilo que você tem enquanto relacionamento. Então, é o que eu falo para todo mundo que está começando, que pretende expandir ou que quer fazer um rebranding, porque eu dou mentoria hoje para agências, né, que querem fazer a transição principalmente para a parte de intermediação. E eu falo para todo mundo, o nosso mercado, nunca vai acabar. E assim, você tem que saber contar a sua história. A minha história ela é ouvida porque cada lugar que eu vou, eu conto de uma forma. Mas isso não seria mentira? Não. Porque se eu estou numa mesa onde eu sei que você é assessora, você é do marketing X, como é que eu vou falar que eu estou conflitando com você? Eu tenho que entender quem você é para saber como eu complemento o que você faz. Exato. Porque dependendo da pessoa que esteja te ouvindo, ela não vai ouvir isso com bons olhos, ela vai achar que você é um oponente. E é o que eu falo para todo mundo. Quando você une força, você chega mais rápido, sabe? Hoje, as minhas mentoradas, eu gero tanto negócio para elas que elas falam, Alana, é muito bom, porque assim, o nosso investimento, ele é pago. Só que eu falo para elas, parece grosseria, mas não é. Eu falo assim, não se frustrem se isso não acontecer, porque meu papel é ensinar. O skin in the game para vocês. É igual quando alguém vem pra gente e fala assim, eu quero que você prospecte tal coisa. O papel do captador, obviamente, que é captar, é fazer uma entrega. Mas não é garantia. A gente tem que avaliar se o produto é bom. A gente tem que validar a vida útil e, principalmente, associação de imagem. Eu avalio muito os produtos que eu pego hoje. Eu pego muito produto com exclusividade. A gente pegou agora o Alok para fazer, que é o show do século, 4 milhões de pessoas, Praia de Copacabana. Tá sendo incrível esse movimento. E eu fiz a Loki no carnaval, foi muita coincidência também, eu e as minhas coincidências. E assim, hoje, dentro desse mundo que eu tô vivendo, outro dia, meu sócio falou assim, Alana, vamos lá no escritório? Eu falei, tá bom. Aí quando eu entrei, às vezes eu acho que é um filme, sabe? É muito louco, assim. Pra gente, porque só a gente sabe o que é isso. E quando eu cheguei no escritório, que eu vi aquela estante com as coisas do Alok, eu fiquei assim, cara... Quando eu fui assinar, hoje mesmo eu fui assinar um contrato, aí tava lá, Lock Music and Sound, não sei o quê, e o meu nome. Sabe? É muito... você olha assim, cara, tá dando certo. E eu vejo, você fala muito dessa questão, né, de ser oponente. Nosso mercado, ele tem essa coisa de se sentir ameaçado. Muito. Quando, na verdade, a gente tem que unir forças, realmente, porque você falou uma frase ótima, né, que juntos a gente chega mais rápido. E eu ainda complemento com chega mais rápido e melhor. Com toda Porque certeza. cada um é especialista num braço. Se a gente cria dentro desse ecossistema uma entrega única, é muito melhor para o cliente. Claro. É um resultado muito melhor e a gente une forças e networking e todo o resto, né? Então, isso tem um poder que eu vejo que as pessoas elas precisam não se sentir ameaçadas com o que a gente faz, né? E sim se unirem com as pessoas que você julga que seriam seus... talvez concorrentes, pelo contrário, né? Eu vejo até o propósito do podcast aqui, a gente está trazendo todo mundo de comunicação, a gente está trazendo agência, então não é um medo que a gente quer, muito pelo contrário, é trazer esse acesso, essa comunicação e mostrar como todo mundo pode se ajudar e criar um ambiente muito melhor dentro do nosso mercado também. Mas eu concordo 100% com o que você está falando. E, assim, é porque as pessoas, elas estão muito rasas, né? O que é ambiência? É você estar num ambiente propício àquilo que você se predispõe a fazer ou aprender. Esse é o primeiro ponto. Paulo Vieira fala muito sobre isso. E se você quer traçar um caminho de sucesso é muito efêmero, né? Porque o que é sucesso para você é subjetivo, na verdade. Pode não ser para você e vice-versa. Mas o que eu falo para todo mundo é o seguinte... o que você julga como sucesso? Você tem que imitar até que você acredite. Quando eu vim para São Paulo, eu era carioca raiz, bronzeada, o estilo de roupa era outro. Sempre me vesti bem, mas era diferente. E eu lembro até hoje que eu vi uma mulher, comecei a segui-la nas redes sociais, eu falei, é isso. Eu quero ser isso aqui. Não é inveja, é diferente. E hoje eu olho, eu tenho o carro dos meus sonhos, eu moro no lugar dos meus sonhos. Em 2 anos eu conquistei, financeiramente falando, muitas coisas. Falar que foi fácil? Não tem sido. É desafiador todos os dias. Mas eu falo para todo mundo, quando você sabe e tem clareza de onde você vai chegar, a largada, ela não é um fator determinante.
No caminho, você vai ajustando os pontos. Agora, esse negócio de eu vou esperar o momento perfeito para fazer, eu vou esperar as situações ideais. Gente, eu comecei com o telefone quebrado real, não tinha grana para mudar. Ano passado, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma oração. Eu acredito muito no poder da nossa fala, das nossas orações, cada um dentro das suas crenças. E eu lembro que eu falei assim para Deus, e olha que eu nunca morei em comunidade, nada disso. Só que isso tudo para mim sempre foi com muita luta, muito sacrifício. E há alguns anos, eu tenho uma tia que ela ama tecnologia. E ela sempre comprou os melhores telefones e tal, e ela falava assim, Alana, agora eu vou trocar de telefone, quer comprar? Eu sempre comprava dela. Tipo, já tinha uns anos que eu fazia isso. Aí eu lembro que essa minha tia, eu amo ela, mas quando chegava a época, tipo, o pagamento era dia 10, dia 1º ela começava a perturbar minha vida. Falava, não quero mais isso, não. Estratégica. Estratégica. Eu pagava direitinho. Era minha Casa de Bahia, e ela era meu consórcio. Aí teve um dia que ela estava perturbando, que eu parcelava em 10 vezes. Ela estava perturbando tanto que eu falei assim, Senhor, eu quero ter o prazer de abrir uma caixa. Eu quero ter o prazer de escolher o telefone que eu quero. Eu sou tua filha. Que é isso? Você não é rei? Eu sou princesa. Eu não quero passar por isso mais. Aí passou. Aí quando foi no ano passado, eu ganhei uma mega comissão. E aí fui arrumar as coisas e tal, e eu queria trocar meu telefone. Aí eu falo para as pessoas, você precisa lembrar de onde você veio. E você precisa, nos teus dias maus, isso é bíblico, lembra dos teus dias bons. E nos teus dias bons, lembra dos teus dias maus. E eu lembro que naquele dia, eu estava voltando para casa de uma situação que aconteceu bem chata, inclusive. E eu lembro que eu estava ansiosa, eu fui num jantar que não era para eu ter ido, enfim. E a caixa do iPhone estava na minha bolsa. Igual criança, quando você quer abrir, eu estava doida para ir embora para abrir. Aí, quando eu cheguei em casa, eu estava com aquela imagem na cabeça, porque aconteceram algumas coisas no jantar que não foram legais. E quando eu olhei pro telefone, eu lembrei da minha oração. Eu falei, eu tô onde eu pedi a Deus. Pode parecer uma coisa boba, sabe? Não, de forma alguma. Mas aquilo ali foi um gatilho pra eu lembrar o seguinte. É como se Deus falasse assim, tá vendo? Eu fiz um negócio que você pediu, parece que, tipo, nada é suficiente pra você. Então, eu acho que você tem que aprender a agradecer as coisas que parecem pequenas, as coisas boas. Através do meu trabalho, eu consigo ajudar os meus pais. Meu pai teve 5 AVCs ano passado. E, assim, eu consigo proporcionar coisas financeiramente falando pra minha família que acalentam o coração da gente, fazem com que a gente fique mais tranquilo. E ainda não cheguei nem perto do que eu quero fazer por eles, sabe? Mas hoje eu falo pra você que pode faltar qualquer coisa pra mim, pros meus pais não falta. Porque eles são minha prioridade de vida, eu ainda não sou mãe. Então, assim, o dia que eu for, eu acho que isso vai também mudar um pouco o rumo disso tudo. Mas eu falo pra todo mundo, você tem que ter um objetivo claro, você tem que saber onde você quer chegar. E você não pode parar quando a primeira objeção, o primeiro não vier. Porque a gente tem que entender que tudo coopera quando a gente está numa caminhada, pro bem e pro mal, sabe? E quando tiver muito difícil, pode ter certeza, tá chegando uma coisa muito boa. Eu nunca vi ninguém apedrejar árvore que não dá fruto. E eu sou fruto de dificuldade. Eu fiz minha mudança vindo de ônibus para São Paulo. Eu botava nas caixas, eu fiquei amiga dos motoristas de ônibus. Isso só tem 2 anos, pra você ver. Eu posso contar uma história linda. Sou uma mulher elegante, bem arrumada, tenho um mega carro. Quem olha nos meus stories vê os lugares que eu frequento. Mas eu quero contar a verdade. Eu quero contar que eu estava vindo de um término de um relacionamento muito conturbado. Eu tinha R$2.000 na minha conta. Eu vim na raça. E eu falo que se a minha história impactar uma pessoa que seja, já vai mudar a minha vida. Porque eu não sou herdeira. Eu quero formar herdeiros. Formar. Eu não quero deixar. Porque quando você forma, as pessoas valorizam aquilo que você deixa. Então, assim, o que eu quero falar para qualquer pessoa que passe pelo meu caminho é o seguinte, você quer? A oportunidade, ela existe. Eu não acredito que existam vítimas. Ninguém é vítima. Eu perdi metade do rosto com 19 anos e eu reconstruí a minha vida. O meu rosto e a minha vida. Então, assim, se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. A força está dentro de você. O seu caminho, ele está traçado. Mas você constrói seu destino todos os dias. Está disposto a viver? Está disposto a pagar o preço por aquilo que você quer? Eu não admito ficar na cama. Eu não admito me sentir derrotada. E se amanhã o Instagram parar,
eu tenho outras fontes de renda, sabe por quê? A pandemia me ensinou que a gente não pode botar todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente. Não, fantástico, toda a sua fala. E uma coisa que eu acho muito importante, né? Porque eu vejo essas carreiras, que não é o seu caso, que você trabalhou muitos anos para isso, mas uma carreira meteórica, que tem muita gente como influencer dentro de rede social, que explode. Como não se deslumbrar e como não ter a questão de ego, né? Hoje eu acho que é uma coisa muito sensível que a gente vê. Eu acredito que muitos anos de terapia, as pessoas precisam trabalhar com questão de haters e tudo mais. Então, como que a gente trabalha isso? Você trabalha com muita gente dessa área. Então, eu quero que você fale exatamente disso, de como trazer muito esse pé no chão para que as pessoas entendam, né? Nós, empreendedores, de modo geral, a gente tem esses altos e baixos de muitas coisas que, dentro do nosso processo, por mais que a gente esteja trilhando um caminho, né, onde tudo se parece encaixado, tem hora que as coisas desandam, né, de alguma organização, então a gente precisa ter esse discernimento. Mas essas pessoas que, de repente, você assessora, você tem esses outros... como que você traz isso também, né? Porque eu acho que isso é um desafio muito grande para os profissionais, de modo geral, de como pegar esses assessorados e colocar aqui, ó, pé no chão, não deslumbra, que ainda tem um caminho. Bom, eu vou começar falando uma coisa que é uma história que eu gosto muito. Tem a história do vagalume, né? Que tinha o vagalume e ele estava andando e ele via que a cobra sempre perseguia ele. Aí um dia o vagalume chegou para a cobra e perguntou assim, por que você me persegue tanto? Você rasteja, eu vou. A gente não faz a mesma coisa, a gente não tem nem o mesmo papel na natureza. Aí ele falou assim, porque quando você está lá em cima, você brilha muito. Isso me incomoda. Então, é assim, eu gosto muito de falar eu trato meus assessorados igual criança, sabe? E eu falo que eu tenho que ilustrar para eles entenderem. Eu falo para eles o seguinte, ninguém vai apedrejar, foi o que eu falei mais de uma vez aqui, aquilo que não está em destaque, sabe? E assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, a fama, o auge dela, depende do momento. Então, você tem que entender o seguinte, se você quiser se manter, você tem que deixar um legado. Isso é fato. O que você vai fazer de relevante? Fazendo dancinha? Você não vai sobreviver. Isso é um fato. Então, assim, a gente tem que entender, eu faço muito isso, eu faço trabalho de conscientização, sabe? E, assim, dentro desse mercado, eu faço muita gestão de crise. Então, assim, quando eu pego alguma coisa muito assim, eu tento entender até que ponto eles têm essa dualidade, porque a gente tem um trabalho multidisciplinar na minha empresa, onde, assim, eu tenho um terapeuta que ele dá suporte. A gente entende as linhas comportamentais, porque por trás de pessoas arrogantes, narcisistas, individualistas, existem pessoas feridas. Ninguém dá o que não tem. Então, a gente está falando de ser humano. Tem uma que ela é famosíssima, que agora eu estou fazendo um trabalho para ela, mas eu não posso falar porque ela é realmente muito famosa. Ninguém imagina o quanto ela é uma pessoa frustrada e triste. Entende? E a rede social dela mostra completamente o oposto. A festa dela é uma das mais desejadas do país. As pessoas não têm noção de quem ela é por trás daquilo ali. Então, assim... personagem, às vezes, né? Às vezes, não sempre. 90% do tempo. E, assim, quando a gente passa a entender que existe um ser humano por trás de tudo aquilo ali, você começa a tangibilizar e você começa a tocar. Porque o meu trabalho não é sobre pessoas. É sobre seres humanos. É muito maior. E eu falo para todo mundo, muito antes de... O assessoramento, eu só me mantenho hoje assessora de alguns cases, porque o resto a minha equipe cuida e a gente tem os VIPs, né, que são alguns grandes empresários que se tornaram grandes amigos, alguns participantes de reality. E o que eu falo para eles é o seguinte, se não dançar minha música, pode procurar outro ritmo, porque eu não fico. Porque, assim, não é um achismo. A gente trabalha baseado em dados. Então, o que eu tô falando não é baseado no que eu acho. Eu não te botei de rosa porque eu acho rosa a cor do momento. É porque tem um sentido de você fazer aquilo ali. Até porque, por mais que nós tenhamos experiências, também tem as testagens. Porque passa pelo processo, não tem o que fazer. E eu tento falar isso de uma forma muito clara, porque eu falo, por esse caminho, não é que vai ser mais curto, mas vai ser menos doloroso. Por esse, que é o seu,
a gente vai ter que toda hora... É igual aquela pessoa que faz dieta, fica fugindo. Falei, toda hora a gente tá apagando incêndio. Então, assim, quem escolhe é você, no final das contas é você. E hoje também eu tenho muito cuidado, isso é até uma dica para muitos profissionais que estão começando, que a sua insegurança não faça você trazer profissionais para o seu case que venham prejudicar a sua imagem. Porque fruta ruim apodrece todo cesto. Uma fruta ruim. E às vezes a gente, porque quer o cliente, quer o case, a gente aceita muita coisa. Não façam isso. Porque tem dinheiro que não vale a pena a dor de cabeça que você vai ter diante daquilo ali. Você vai pegar aquele cliente que você tá vendo que é uma tragédia anunciada, sabe? Você não vai dormir. Ele vai sair falando mal de você, você fazendo ou não fazendo. Então, assim, quando qualquer cliente chega na minha mesa, eu peço um tempo para avaliar o caso. E hoje a gente tem, obviamente, algumas ferramentas, né, para a gente validar aquilo ali. E eu avalio muito, porque, assim, eu nunca vou conhecer ninguém pela boca do outro. Seria extremamente desumano fazer isso. Mas dentro de um padrão, a gente consegue ver muita coisa. E é muito engraçado você falar isso, curioso, na verdade, porque você tem aí, você falando de gestão de crise, tem um... Já sabe até o que eu vou falar. Tem aí uma história da Alana dos Cancelados, né? Então eu quero que você conte um pouquinho, porque é uma dificuldade enorme e um trabalho exaustivo. Por isso que é importante ter essa leitura toda do cliente para ser uma prevenção, né? Porque fazer uma mudança nessa virada de gestão de crise é complicado. Então, de onde veio esse Alana dos Cancelados? Quem falou isso, na verdade, foi o Chay da Fazenda para mim, porque... Na semana passada a gente estava conversando sobre um case que está vindo para mim agora, que eu não posso falar ainda, porque está no ar o programa dessa pessoa. E não, acho que acabou agora, eu acho. E aí a gente foi se reunir porque eu falei, vem cá que eu vou te botar na frente de uma pessoa que vai te falar exatamente o que eu tô falando. Aí ele veio, mas eu não quero. Eu falei, não, o que você quer, o que tem que ser feito. Mas que coisa. Eu falei, senta aqui, se não quiser desse jeito. Mas você... Aí eu fui, tanto que ele falou, Alana, cadê o contrato? Cadê o contrato? Eu falei assim, você não tá me obedecendo. Eu tô testando você. É teste de resistência, tipo BBB aqui. Aí ele ficou meio assim, a gente tava eu e o Chay, a gente falando, Alana, você é dos cancelados. Veio o Thiago pra você aceitou. Veio não sei o que. Falei, gente, é porque eu gosto das causas impossíveis. Vou virar Alana das causas impossíveis daqui a pouco. Porque quando o Thiago veio pra mim, do Casamento às Cegas, as pessoas falavam. Só que eu não julgo pelo que os outros falam. Eu deixo as pessoas me mostrarem. Porque se você tiver que fazer alguma coisa, você fez pra mim. É a minha experiência e aquela coisa. Fez pra mim, morreu ali, eu não propago, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade, até de se reinventar, porque de repente foi um momento, enfim. Quando o Thiago veio pra mim, você vai pegar o Thiago. Eu tava operada, eu tinha acabado de fazer plástica, então assim, eu não tava assistindo o programa. Aí um dia, a gente tava entre amigas, assim, aí uma amiga de uma amiga minha falou assim, já que vocês estão de repouso, que eu tinha feito plástica, por que vocês não assistem? Tem um reality show chamado Casamento às Cegas, tá todo mundo assistindo, aí a gente... Aí eu virei pra ela e falei assim, mas eu assessoro umas pessoas de lá. Que eu assessorei Rodrigo Weisenberg, né? O Thiago, Chayanne. E aí, você pegou os piores. Eu falava isso, eu falava, ai meu Deus. Falei, não tem nada a ver. Aí conheci os meninos, o Rodrigo, nossa, uma pessoa maravilhosa. O Thiago, maravilhoso, com uma história de vida linda, linda. O Chay, então, hoje a gente é amigo e irmão, viaja junto, frequenta a casa, frequenta a minha casa. Então, assim... É o que eu falo pra todo mundo. Se eu te julgar por uma atitude de um dia, ninguém vai ser amigo de ninguém. E assim, o Thiago, ele, de fato, ele tem uma cabeça machista, não pro lado pejorativo, mas porque ele foi criado assim. Você entende a diferença? Não é porque ele quer ferir as mulheres, é porque a forma como ele foi criado, social, foi desse jeito. E eu tive que fazê-lo entender porque na cabeça dele não configurava daquele jeito. Mas ninguém nunca chegou pra ele, você sabia que isso aqui é isso aqui? Ele, sério? Aí pegavam falas distorciam o que ele estava dizendo. Então a gente tem que ter muito cuidado. E quando você vai para um outro lado, é o que eu falo para todo mundo, você já parou para pensar que quando você está atacando alguém, uma pessoa famosa, você parou para pensar que tem um ser humano do outro lado? Como é que tá o dia dessa pessoa? Porque no ímpeto do você falar o que você acha, que ninguém te perguntou nada, você pode estar machucando alguém que pode estar com um problema super sério. Então, assim, muito antes de você emitir uma opinião, pensa o seguinte, e se fosse comigo? Porque uma vez eu fui fazer e olha que eu nem sou famosa, mas assim, eu fui fazer um comentário sobre plástica, alguma coisa assim, uma pessoa colocou assim, não, que eu tava me sentindo bem com o meu corpo, não sei o que, não, a pessoa colocou assim,
Lógico, vim fazendo plástico, mas falou de uma forma pejorativa e foi falando, descendo mais o nível, né? Aí eu falei assim, sabe que eu fiz plástico? Tava com tempo, o cirurgião tava com tempo e tinha dinheiro. Aí eu paguei, fiz e é isso, assim. Então, assim, né? Pessoas que têm, fazem, pessoas que não têm duras reclamam dos que não fazem. É tipo isso. Arrogante. Eu falei, não. Sabe por quê? Porque você quer falar uma coisa e você não tá disposto a ouvir? Eu vejo que dentro das redes sociais as pessoas perderam aquele filtro do bom senso. Ou Né? nunca tiveram. Mas elas não falam isso no frente a frente. Existe uma parte limitante, né? De quando você tá frente a frente e você falar uma coisa que é absurda, que você teria... Até, porque a tela protege, né? Então, é aquela coisa de te blinda de falar alguma coisa para ouvir alguma outra coisa. Claro. Agora, nas redes sociais, as pessoas esquecem que tem um outro ser humano ali falando, sentindo, né? Certeza. Então, é um negócio que as pessoas precisam ter um pouco mais de filtro e de cuidado do que elas falam dentro das redes sociais. E se você não gosta, é só não seguir, né? Eu parto desse princípio de que... Eu também. Não, se eu não tenho nada a acrescentar, não tem por que eu falar, né? Então... É muito isso. É complicado esse tipo de coisa dentro de rede social, dentro do nosso ambiente, enfim, o digital, né? E é muito engraçado, Alana, porque você fala muito desse público diverso que você tem, né? Então, a gente fala de Shark Tanks. Tem o E aí você fala de casamento às cegas. E aí, como é que você consegue? Aí mete um Alok no meio. Não, coloca um Alok no meio, um Black Eyed Peas. A gente ainda vai voltar na história do Bruno Mars, que a gente entrou em Deus Incidência e não terminou. Verdade. Mas aqui dentro do que a gente está falando da questão de como esses grandes executivos, Sharks, você consegue lidar de assim, ó, é do meu jeito que a banda toca. E eles entenderem isso porque eles são alta liderança, né? Então, dentro da metodologia comportamental, eu disse que eles são um dominante e influente que para você é conflitante também. Nível hard. É porque, na verdade, o que a gente precisa entender? Eu falo isso para todo mundo. Muito antes de você olhar um profissional, você tem que olhar o ser humano. E muito do que as pessoas veem nas redes sociais não é 2/3, na verdade. Então, assim, eu falo isso de carteira. E aquela coisa, eu engoli muito sapo. Até hoje. Falar que não. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se eu vejo que você é mais assim, eu vou ser mais assim. Se eu vejo que você é mais assim, eu vou ser mais assim. Eu danço conforme a música. Eu não sou hipócrita. Ah, mas você... Não, eu tenho personalidade, mas assim, eu precisava fazer meu nome. Se eu sabia que aquela pessoa tinha esse conflito, esse pensamento que divergia do meu, eu vou bater de frente? Eu não. Tem nada a ver com a sua vida, sabe? Eu tô ali para fazer o meu trabalho, as pessoas têm que aprender a discernir. Não é sobre o que você acha. Tem uma frase que eu gosto muito de um amigo meu, ele fala assim: quem acha muito não encontra nada. Quem acha muito é simples. Quem acha muito não encontra nada. Você tá achando tanto que você não vai encontrar nada. Então, assim, eu não sou paga para achar. Eu fui fazer uma reunião. Hoje ele é um grande amigo meu, por isso que eu vou citar. Porque até hoje dá uma raiva quando eu lembro disso. Eu tava na sala do Igor, o Igor Moraes, que é o CEO da marca Kings. A gente não era amigo ainda. Aí eu lembro que a gente estava falando dando um parecer, né, sobre o projeto que a gente estava fazendo pro digital dele. Aí não lembro o que eu fui falar, que eu falei, eu acho, não sei o que lá. Aí ele olhou pra mim e falou assim pra mim: mas você não é paga pra achar? Numa sala cheia de gente. Só eu de mulher. Aí eu peguei meu telefone, virei assim, porque ele não estava tocando. Eu falei, meu telefone tá tocando? Claramente não estava. Está tocando, eu vou lá fora atender. Aí saí da reunião. Aí depois que eu saí daí, foi quando a gente virou amiga, ele falou assim: eu gosto muito de você. E por eu gostar de você, eu vou precisar te dar esse parecer. Aqui em São Paulo, a banda não toca assim. Se você não mudar, você só vai perder. E começou a falar outras coisas. E dali, ele começou a literalmente uma mentoria para mim, uma consultoria. E começou a falar, ó, vai por esse caminho, vai por esse. Diante do cenário que a gente tem, empresarial, eu amo fazer parte empresarial, por incrível que pareça. E uma coisa que eu falo para todo mundo é o seguinte: todo relacionamento tem conflito, amoroso, amizade. Você tem que aprender a entender o seguinte: quando você sai da sua casa, é um personagem. A Alana Vilela, ela não existe. Ela é um personagem. A Alana de Souza Leão Ferreira Vilela Barbosa é a filha da Deise do Carlos, a tia do Benjamin.
Então, assim, é outra coisa. A Lana, para os meus amigos, eu sou outra coisa. Só que profissionalmente, as roupas que a gente usa, exemplo, você vai pra praia, você vai com a mesma roupa que você vai pra igreja? Não. É porque as pessoas não têm maturidade. É o que eu falo para todo mundo: cliente não é amigo. A amizade é consequência. Então, assim, enquanto as pessoas quiserem lidar com isso de uma forma, fulano é meu amigo, não. Hoje, dificilmente eu faço parceria. Sabe por que eu não faço? Eu recebo muito presente, e eu sou muito grata por isso, procedimentos estéticos e afins. Mas eu quero ter a liberdade de falar, eu não gostei. Eu quero chegar um dia e falar assim, uma massagem que não foi tão legal, não, esse procedimento não tá me agradando. E quando você tem determinada relação, fica um embate, porque é conflito de interesse. Então, assim, imagina uma pessoa, o cara é meu massagista, minha massagista, me vê pelada, nos meus dias ruins, porque ali é o meu momento. Aí eu tenho que falar com ele que tá fazendo errado. As pessoas, o ser humano não sabe discernir. Sabe aquela coisa de onde se ganha o pão, se come a carne? É basicamente isso para amizade também. Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. A gente tem que saber como a gente fala, com quem a gente fala, o momento de falar, o momento de calar. São Paulo tem sido uma escola. Eu aprendi que não é tudo do meu jeito, que o meu momento é meu, mas que não é todo mundo que vai entender e tá tudo bem. Então, empresarialmente, eu sou resiliente. Sabe a água? Às vezes ela é gasosa, líquida. Então, assim, vai depender muito do ambiente. O ambiente faz aquilo que eu sou. A minha entrega depende muito daquilo que do ambiente que eu tô. Eu não sou e nunca vou ser hipócrita. Então, assim, eu tenho minhas opiniões sobre política, futebol. Nunca vou falar. CNPJ não tem partido. CNPJ que toma partido, trabalha com política. Como eu não trabalho com política, não preciso falar sobre. Você é em cima do muro? Sou. É isso. Então... Oh, fantástico. E até o que você está falando me traz um momento que eu tinha quando eu estava no mundo corporativo ainda, que eu escutei numa reunião uma frase que eu levo muito e que cabe em todos os momentos, que é com um amigo, com empresa. Toda boa relação tem seus dias difíceis. Então, pode ser sim com o cliente, pode ser sim com a sua família, pode ser sim com os seus amigos, enfim. Boas relações, em algum momento elas vão conflitar em alguma coisinha que seja, né? E que bom que vocês têm essa maturidade de entender, de aceitar e de rever, né? Ainda vou complementar com uma coisa. No seu pior momento e no seu dia difícil, nunca tome uma decisão. Porque, assim, quando eu estava começando, eu tinha 2 WhatsApps. E aí, quando eu tava com muito ódio da pessoa, eu fingia que era minha secretária, a minha assistente, na verdade, que eu falava. Pra falar com a pessoa, e aquela pessoa, tipo, não tecer, não, mas Alana, aí eu me defendia na terceira pessoa. Fiz muito isso. E não tem... As pessoas precisam parar com essas bobeiras de que eu não vou contar. Não, conta sim. Eu tinha 3 celulares, que eram 2 muito velhos. Uma era minha assistente e o outro era meu financeiro. Eu falei, não, meu financeiro... Eu pegava o telefone. Porque cobrar, quem fala de amor não pode falar de dor. Então, se eu mandasse um contrato, falava, ih, a Lana te cobrou isso. Vou falar com a Lana pra te dar um desconto. Ih, pode deixar que eu vou falar com a Lana. Tem que ter o lado bom e o lado mal, né? E assim, é o que eu falo para as pessoas estão buscando fórmula mágica onde já existe há muito tempo. Para de querer inventar a roda, bebê. Ela já existe. Você só tem que pegar e fazer em cima de alguém que já fez. Todo mundo faz isso. Isso não é copiar, isso é modelar. É você olhar tudo que é de bom. Eu sou cria de várias pessoas que eu vi. Eu amo a Mônica Salgado, Mônica Martelli. Da Mônica Martelli, eu acho que eu tenho a coisa mais... Eu amo escrever, então, assim, meu vídeo de hoje que eu postei fala... Tá muito Mônica Martelli. Da Mônica Salgado, a linha de pensamento e a forma de conduta, que eu acho que tem muito a ver. A Nilma Quariguase, que eu amo, do Rômulo Estrela. A forma como ela lida com cor, ser monocromática. Hoje eu sou monocromática por conta de muitas coisas que eu vi. A internet disponibiliza isso. Você tem que entender quem você quer ser. Não sou filho de rico, eu falei mais de uma vez isso aqui. Já fiz muita coisa, ainda faço muita coisa em casa. Você tem que saber o seguinte, o mercado, ele se disponibiliza para quem está disponível. E outra, ninguém nasce com cara de nada, não tem uma forminha. Óbvio que uns nascem com um refinamento maior e tudo mais, tem coisa que a gente consegue, né? A Anitta tá aí que não deixa a gente mentir. Mas brincadeiras à parte, se você quer fazer parte daquilo, se você tivesse dinheiro ou condição, como seria a sua vida? Você está preparado para o seu sucesso? Então, assim, eu tinha uma roupa de sucesso. Eu lembro que eu comprei, era um terno da Zara, que ele era aberto aqui assim, eu e a Zara. Aberto assim. Aí, toda vez eu falei, cara, ainda vou fechar um contrato. Só que eu tava bem gordinha na época, eu não entrava em mim, né? Eu falei, agora eu vou fazer a dieta pra entrar no terno. E aí, passou.
Aí depois eu passei numa loja, vi um vestido, eu quero esse vestido, era R$200, né? Só que tem muito tempo isso. Então é como se fosse hoje 1.000. Aí, eu lembro que o dia que eu comprei o vestido, experimentei, aí ele ficou lá em casa. Passou 2 semanas, eu olhei, falei, cara, eu lutei tanto pra ter isso, que agora tá aqui. Então, isso é o maior exemplo de que você nunca vai estar satisfeito. Quando você conquistar, você vai sempre querer mais. Então, valorize o que chegou pra você. Porque, assim, a minha roupa do sucesso, como eu não ia pros mesmos ambientes, ela era a mesma sempre. Até que eu entendi que eu sabia fazer parceria muito bem. Então, eu saí fazendo parceria. Eu falei pra uma grande mulher lá do Rio, não vem ao caso agora, porque agora ela nem tá mais na ativa. Eu faço a parte suja do trabalho. Ela, qual é a parte suja? Eu falei, montar, pedir parceria, pedir favor. Você só vem da pinta. Belíssima. Ela, tá bom. O que você quer em troca? Eu falei assim, uma peça de roupa por evento. Que era da Lely Blanc, eram lojas caríssimas. E assim eu fui montando um acervo caro. Porque aí eu ganhava as roupas, não precisava comprar. E eu estava entre elas. Aos poucos, silenciosamente, eu fui ganhando espaço. Até que me convidaram para fazer os meus eventos. Então, você tirou o lugar dela? Não, porque o mercado não existe isso. Ninguém rouba nada de ninguém. Nada. Isso é mentira. Entendeu? Tem espaço para todo mundo. Tem é espaço tão para grande, todo mundo. é Quem tão fala isso, eu falo, grande. mentira. Se você não fizer bem, ninguém é substituível. Vai vir alguém, vai fazer melhor. A gente tinha Licinha Cavalcante, depois, que faleceu já, que foi um grande nome, só pegar aí no Google que vocês vão ver. Hoje a gente tem no Rio Carol Sampaio, Diógenes Bey, o Juan, que tá vindo aí arrebentando. Aqui a gente tem Beto Pacheco, entre outros nomes. Você tem que decidir quem você quer ser. Eu sou a Alana Vilela, não sou protótipo de ninguém. E nem quero ser. Ah, Alana, você... Não me comparo com ninguém. Eu sou múltipla. Até porque você tem a sua história, você tem as suas experiências, Exato. você tem a sua rede de conexões, e é isso que vale hoje, né? Dentro do que a gente vai desenvolvendo. Exatamente. Uma coisa que eu falo sobre, até Netwave, né? E sobre ser nexialista. Nexialista é tudo aquilo que gera pertencimento, que tem nexo e faz sentido dentro de um contexto. Então, a gente não tá falando só de, meu networking. Cara, sabe quem é essa networking? É aquela vizinha que talvez você não valorize, ela é vendedora de uma loja de bijuteria. Porque quando eu comecei a trabalhar com intermediação na Globo, eu entrei porque a minha vizinha tinha uma loja de bijuteria. Eu queria as bijuterias porque eu estava sem dinheiro para ficar comprando coisa, eram bijuterias finas. E eu falei para ela, você quer vender para Globo? Eu tenho acesso. Ela, sério, quanto você vai? Falei, faz o seguinte, eu quero R$500 em bijuteria, que era bijuteria pra caramba na época. Aí ela, tá bom, eu vou vender pra Globo. Me dá a malinha aí. Ela fazia lá os negocinhos dela, eu levava a mala, vendia lá dentro pras figurinistas. Coloquei na Ana Maria Braga, Giovanna Antonelli, tem foto de tudo isso. E pra você ver como eu vendia barato, que eu não sabia que você ia ter R$500. Botei na Ana Maria Braga em horário nobre. Só eu. Enfim, faz parte. E ganhava minhas bijuterias, minhas coisas. Então, assim, eu nunca fugi de trabalho. Já fui panfletista, já fui garçonete de casa de festa infantil. E todas as fases da minha carreira foram muito gostosas. Elas me trouxeram e me forjaram. Eu sou quem eu sou porque eu sei processo. Se você não sabe como liga a sua cafeteira, se você não sabe na sua empresa qual é o seu gargalo, por onde está escoando, o mínimo que seja, você não está pronta para empreender, nem para ser empresária. Empresária não é quem tá bonita, isso aí é novela, é outra coisa. É quem é bonita e senta na mesa para assinar papel. Se eu não prospectar, meu amor, se eu não vier, tem a gestora de projeto, tem as pessoas. Mas se eu não fizer, vai eu não fazer para eu ver só. Eu quebro. Uma equipe não é feita por uma pessoa só. A Não, gente sabe meu muito equipe. disso, mas a gente precisa ter alguém que está fazendo essa gestão toda para liderar e para crescer, porque senão você não tem por onde, né? Aquela coisa assim de, se vou ficar aqui só fazendo essa parte, não dá. Eu brinco muito que eu não sou uma garota mimada, então eu tenho que fazer não só o que eu quero, mas sim o que tem que ser feito. Então, é aquela coisa que, querendo ou não, todo mundo tem um ideal ou entende que quando a gente vai empreender, vou ser dona do meu tempo e eu não vou ter chefe. Aí, quando a gente vem para as nossas áreas, o que a gente mais tem é chefe. É aquela coisa, eu conto, você conta. A gente vai fazer um quadro, eu conto, você conta. Diretamente de São Paulo, com a Alana Vilela e Caru. Exato. Não, porque na verdade, vamos lá, vamos por partes. Ó, hoje foi um dia, eu acordei porque eu treino bike indoor. Normalmente eu gosto de treinar à noite. Mas aí não ia dar tempo. Aí eu tô fazendo fortalecimento porque eu tenho problema no ombro. Aí eu fui treinar de manhã, acordei. Pra ter uma noção, eu tomei banho, já fiquei até com a roupa pra não correr o risco de não ir. Porque eu falei, eu não vou faltar. Aí fui. Acordei de manhã, fiz minhas coisas. Aí eu olhei pra minha cama porque tava bem cedo. Eu falei, vou dar uma dormidinha. Eu falei, não, mas se eu for fazer isso, não vai ter tempo de eu fazer o cabelo porque eu tenho uma reunião ainda. Eu falei, não. É decisão.
Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Ponto. É inegociável. Você é fruto dos seus resultados. Não adianta falar, sabe quanto um corredor treina para participar de segundos numa prova? E perder, às vezes? Na maioria, né? Na Porque só maioria. ganha um. Aham. De 4 em 4 anos. 4 anos treinando para correr segundos, menos de 1 minuto. Então, não vem com esse papo de que, ó, o mundo cruel. Não é todo dia que eu levo, não. Mês passado, minha conta foi bloqueada. Porque eu, feliz da vida, falei, cara, eu vou receber a maior comissão da minha vida, porque entrou um dinheiro na minha conta. O banco foi lá e travou meu dinheiro. Eu não contei pra ninguém. Eu vivi cada dia. Eu pensei que eu ia passar fome, necessidade. De verdade. Porque eu não podia falar pros meus pais. Eles iam ficar muito preocupados. Mas eu tenho tanta fé. Tanta fé. E sem eu falar nada. Pessoas se levantavam. Teve uma pessoa que tava me devendo que me pagou em dinheiro. Tipo, mais de R$1.000 em dinheiro. Toma aqui, ó, um bolinho. Eu falei, por quê? Não, que eu preferi sacar. Quando que isso acontece? Então, eu acredito muito numa coisa, sabe? Quando você trabalha certo, pode demorar. Mas tudo que é seu vai chegar pra você. Eu vivo hoje, assim... Eu falo que eu vivo hoje literalmente é um sonho, sabe? Porque é muito fruto das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas frustrações. Porque aí todo mundo, mas como assim? Já assistiu Divertidamente? Não. Assiste. Não é um filme pra criança. Tem um ponto que... Eu vou ter até um spoilerzinho, mas você até vai te dar vontade de ver. Que é uma menina, né? E eles fazem uma parte meio lúdica de como funciona um cérebro. E a menina tá desiludida porque mudou de cidade, os pais não perguntaram. E aí todo mundo no cérebro, é uma casa de comandos, fica julgando a tristeza, que tem a tristeza, a alegria, nojinho. Aí todo mundo, a tristeza não serve pra nada. Aí tem uma hora que a tristeza vai embora. Aí a alegria, que todo mundo fica venerando, fala, cadê a tristeza? Todo mundo, ela foi embora, você falou que ela é necessária. Não, mas ela é necessária. E a tristeza volta. Porque a tristeza faz aquela menina ter aquele sentimento de saudade dos pais, porque ela tinha fugido de casa. Então, assista esse filme, você vai gostar muito. Essa animação. E esse filme, ele ilustra muito isso. Sabe aquela porta aberta? Ela tem um propósito. Sabe aquela porta fechada? Tem muito contrato que não foi assinado, que parece perda de oportunidade. Mas, na verdade, é livramento. E, às vezes, naquele momento, você vai ficar chateado, mas lá na frente você vai entender. E não é tudo que vale a pena. Porque eu nunca vi gente certa não ter oportunidade. Você tem que estar pronta. Você está com a sua roupa de sucesso? Você saiu de casa pronta para ele? Porque eu vejo as pessoas querendo coisas, mas está pronta para aquilo ali? Todo dia eu decido sair de casa. E teve um dia que eu estava no carro, eu estava ajeitando meu retrovisor. E o retrovisor é o maior exemplo de vida que qualquer pessoa pode ter todos os dias. O retrovisor é uma referência. Mas você não pode ficar olhando para ele, senão você bate. Mas você tem que saber por quê, o que vem atrás. Só que você, se ficar só ali, o que acontece? Você vai bater. Eu tava ajudando meu retrovisor, que só serve pra olhar maquiagem, que às vezes eu olho, nossa, tão maravilhosa. E aí, eu tava olhando, aí eu olhei, foi engraçado isso. Parece até narcisismo, mas não é. Eu falei, cara, eu tava tão bonita aquele dia que eu falei, eu me tornei a mulher que eu sempre sonhei. Não é bom isso? De verdade. A questão... E eu vejo muito que as mulheres... Você tocou num ponto muito legal e sensível, que foge até um pouco do contexto, mas eu acho que é importante falar. As mulheres, de modo geral, elas... sempre, eu vi até um vídeo recentemente que fala assim, você mudaria alguma coisa em você? Todas as mulheres, das mais lindas das outras que estavam nesse filme, falavam alguma coisa que mudava. E os homens, não, eu tô ótimo. E aí tinha os super magrinhos, não eram aqueles que, sabe, do padrão de beleza. E Sim. tinham as mulheres que a gente olha de padrão de beleza, mudaria alguma coisa. Então, quando a gente se sente bem com a gente mesmo, não é só uma questão de autoestima, que eu acho que é importante ter uma autoestima, mas autoconfiança. A gente se sente tão mais confiante para tudo que a gente tem que fazer, né, no nosso dia. Total. E é o que eu falo pra todo mundo. Eu te falei, depois quem quiser dar um Google Alana Vilela, vocês vão entender a minha história, né? Eu perdi metade do rosto. Eu não tenho foto dos meus 20 aos meus quase 30, sabe? Não tenho, tenho pouquíssimas. Porque foi um período muito difícil pra mim. Então, assim, eu posso falar pra qualquer pessoa. Eu sei o que é perder a identidade. Eu sei o que é olhar e não se reconhecer. E, assim, eu hoje tô com quase 40 anos. Então, assim,
E as pessoas falam, sério? Eu acho o máximo. Eu falei, não tenho cabelos brancos, não tenho rugas. Obrigada, doutora Tamires. Mas brincadeiras à parte, é muito mais o que tá dentro, sabe? Não é utopia. Ah, mas para ela é fácil falar. Quem disse que eu não tenho problema? Se eu abrir meu WhatsApp agora, sai uma lista de coisas que eu tenho que resolver. Não é sobre isso. A gente tem que entender quem a gente é. E assim, eu fui dar uma entrevista, e a menina perguntou assim, Alana, qual foi a última vez que você achou maravilhosa? E tinha uma amiga minha que tava no set, né? Aí ela riu. Aí eu falei, tem uns minutos. Aí ela, Alana é narcisista. Eu falei, eu não sou narcisista. É porque você não se achou. O dia que você se encontrar, você vai entender que todos os dias você tem que olhar pra você e dizer assim, essa mulher é cara. Entendeu? Porque isso é um exercício, tá escrito no meu espelho do meu quarto. Porque se você ficar esperando do outro, você vai se frustrar. Já assistiu Mulher Invisível com o Selton Mello e a Luana Piovani? Já. Você lembra da cena que ela tá indo embora? Aí eles estão num terraço, assim. Aí ela vira pra ele e fala assim, por que que você... Ele fala, por que que você tem que ir embora? Você é a mulher ideal. Aí ela vira de costas e fala assim pra ele, não. Ideal é tudo aquilo que você gera como expectativa, mas de fato não existe. O que que é o seu ideal? É. E é isso que eu deixo de mensagem para as pessoas. Assim, idealizar é projetar no outro aquilo que só está na sua cabeça. Às vezes, a sua frustração é baseada numa coisa que é um sentimento seu e o outro não está disponível para te entregar de volta. Tem uma música que eu gosto muito que ela fala assim, agora eu quero ir para me reconhecer de volta e me reacender, me conhecer de novo. Então, assim, quantas vezes você já fez o caminho de volta? Quando você coloca no Waze um caminho, ele não fala assim pra você, quando ele pega um trânsito. Paramos por aqui, rota ruim. O que que ele faz? Recalculando rota. Recalculando rota. E ele te dá um parâmetro. Você viu que ele põe um temporizador? Uhum. Até um aplicativo que é uma inteligência artificial, ele leva um tempo. E esse tempo? Por que que você não está se dando? Já se perguntou isso? Por que que você não se permite recalcular uma rota? Porque no Waze, no aplicativo, você precisa botar o ponto que você tá e onde você quer chegar. Você não precisa dar o caminho. Ele vai dizer. Nós somos o ponto inicial. O ponto final é a clareza que a gente tem. A rota é a sua fé, a sua determinação e tudo aquilo que você decide. É aquela coisa, né? Se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. É bem isso. E assim, a gente, enquanto mulher empreendedora, que tem voz por sermos comunicadoras, a gente tem que estender a mão, sim. A gente não tem que chegar em lugar julgando os outros. Se você está num lugar, uma pessoa está com uma roupa amarrotada, manchada, seja lá o que for, não aponta, não. Talvez aquilo ali seja o melhor que ela pôde naquele momento. E você já passou por isso em algum momento, eu tenho certeza. Então, assim, eu falo para todo mundo, nem sei por que a gente entrou nisso, mas tudo tem um propósito. Que a gente consiga estender mais a mão. Que a gente consiga olhar para o outro com mais carinho, sabe? Entendendo que todo mundo está vivendo um desafio, seja ele qual for. E uma coisa que eu aprendi com os meus pais é que dor não se compara, dor se ampara. Não é concurso de quem já sofreu mais. É você olhar para o outro e falar assim, eu não posso te dizer o que você está sentindo, porque é muito pessoal. Mas eu tenho certeza que está te incomodando. E se te incomoda, eu respeito. É sobre isso. Muito boa essa frase, porque eu vejo muito que falta olhar o outro, né? Falta olhar e falta principalmente porque, assim, a gente que lida com cliente, todo mundo fala assim, você até falou assim, a gente acha que não vai ter chefe. Cara, a gente o tempo todo a gente tá dando satisfação pra alguém, entende? Então, assim, quando você entende o outro dia, eu gosto muito do Thiago Nigro. E... Thiago Brunet, perdão. Thiago Brunet. E aí, eu tava passando por uma situação, assim, adversa com uma pessoa que a gente tem uma relação comercial e pessoal. É um amigo, mas ele tem um gênio muito difícil, eu também. E aí, ele mandou uma mensagem me afrontando e eu tô numa fase que eu tô mudando muito as formas de me posicionar, né? E aí, ele falou, eu falei, eu não vou ceder a isso. Eu não vou estragar meu dia por isso. Continuei fazendo o que eu estava fazendo. Quando eu cheguei em casa, eu abri um livro do Brunet, que é o Gestão de Emoções. E ele, naquele trecho, ele estava dando um exemplo de uma vez que ele chegou no aeroporto e ele estava tirando férias, mini férias com a esposa dele. Aí ele sentou num café caríssimo para tomar aquele café.
Aí ele falou que chegou, esperou, tipo, mais de 20 minutos, ninguém veio atender ele. Alguém pode atender? Aí a moça falou, o que você quer? Aí ele olhou e falou, nossa, um café de R$ 20, um café que deveria ser 5, tá R$ 20, essa pessoa me trata assim? Aí ele, não, eu queria 2 cafés. Aí falou que a mulher jogou de qualquer jeito, chega, caiu na mesa, e a esposa dele é muito paciente. Aí ela falou que ele já ficou chateada. Aí ele pediu mais alguma coisa, não veio, aí na hora chamou diversas vezes pra fechar a conta, não fechava. Aí ele falou, vamos até o balcão, aí foram. Aí ele chegou, pagou e falou assim, muito obrigada. Aí ela debochadamente falou assim, pelo quê? Aí ele falou, por você ter feito o melhor que você podia hoje. Uau. Aí ela olhou pra ele assim, com o olho cheio d'água, aí ela, mas eu não te tratei bem. Aí ele, foi o melhor que você podia. A gente só dá o que a gente tem. Aí ela começou a chorar, chorar, chorar. E ele com pressa de ir embora, porque a esposa dele queria descer a lenha nela. Aí ele falou assim, será que essa moça hoje, a gente tá indo pra Londres. Será que ela não deixou um filho doente em casa? Será que ela não tá com uma conta? Será que ela não vai ser despejada? A gente tá indo pra Europa. O que ela tá passando? A gente nunca sabe o que o outro tá A passando. gente nunca sabe. E a nossa vida é tão corrida que às vezes não dá. Então, assim, é um olhar de verdade, de carinho. Eu erro. Eu não tenho problema em dizer que eu erro. Mas eu tô aprendendo a recalcular as minhas rotas. Porque nesse meio tempo, você pode perder grandes pessoas. Até por um momento seu. Então, assim, é repensar mesmo. Como a gente quer ser tratado, o que a gente quer de volta pra nossa vida. Porque, assim, todo mundo tá passando por alguma coisa. Todo mundo. E se a gente fizer disso mais leve, a vida devolve. Jorge fala que o trabalho devolve, a vida devolve. E devolve mesmo. Incrível. Eu quero que você termine. Antes da gente terminar, o terminar do terminar, a gente vai voltar lá no Jesus. Vamos no Jesus. Do HSBC Arena. Aí, entrei na HSBC Arena, aí era pra ser recepcionista, cobrir as férias da menina lá, aí eu falei, gente do céu, como é que vai ser isso? Ela, não, você vai gostar, você vai lidar com um monte de gente legal. Eu falei, ai Deus, então tá bom. Aí vai daqui, vai dali, aí todo mundo, não, você tá performando bem, vamos te colocar ali. Aí fui, e era perto do Natal, né? Aí eu lembro que, Alana, você vai ficar. Eu falei, tá bom. Aí eu ia substituí-la por um mês. Aí passou o Natal, a gente voltou a trabalhar, e eles gostaram de mim, e me botaram uma outra posição, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. Alana, vai ter uma outra oportunidade aqui agora pra você. Você não fala bem inglês, assim, assim, assim? Eu falei, falo. Você vai atender uma pessoa. É o quê? Ela, Bruno Mars. Eu... Passou um filme, né? Eu ali na praia, olhando. Não, e eu pensando, é sério isso? Não, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Tá bom, não posso. Aí fomos, buscamos no hotel, aquela coisa toda, né? Eu tentando fingir normalidade. Finge Amazing. costume, Claro, não eu tá falei, acostumadíssima a fazer "Ai, isso. querida." É tipo isso. Aí eu lembro que era um Summer Festival que tinha o Seu Jorge, né? O Bruno Mars. E aí na passagem de som, Alana, tem que ficar na passagem, porque tem que tirar todo mundo, eles pediram e tal. Aí Seu Jorge veio. Aí ele, o que você quer, Pretinho? Fala pro pai. Aí eu, toca São Gonça. Aí passou quando veio o Bruno, aí eu vi um barulhinho assim, que eu tava até falando, aí eu falei, que é isso, gente? Batendo no microfone assim. Aí, daqui a pouco eu tava de costas, fazendo alguma coisa. Aí eu só ouvi aquilo. When I see your face, it's another thing that I could change. Aí ele, 'cause you're amazing just the way you are. Aí eu, Bruno Mars tá dizendo pra você, né? Isso, aquela- Bruno Mars disse pra mim. gente, licença poética, porque naquele momento só tinha eu ali. Então, assim, deixem eu ser iludido, que estava só eu e ele ali, entendeu? Aí, ele passando o som e eu ali olhando, eu falei, cara, agora eu zerei a vida inteira. Nesse momento, esse momento é muito meu. Mãe, valeu. Você me pagou cursos caros para isso, pra eu viver isso. O inglês, ou seja, façam inglês, né? Com toda certeza, porque o inglês, minha filha, me abriu muita porta. Conheci muita gente, Pitbull, J-Lo, Maroon 5, Alicia Keys, Coldplay, U2, entre milhões de outros que eu podia citar aqui, Black Eyed Peas. Então, assim, eu falo pra todo mundo, não é sobre escala social, porque ninguém da minha família trabalha com isso. Então, assim, essa questão do Bruno é igual quando eu fiz Amy Winehouse, o primeiro e último show que ela fez no Brasil. E a gente andando, eu lembro dela entrando, muita pena que deu, ela tropeçando, assim, foi horrível. E ela não se aguentava em pé, ela estava muito magra. Então, assim, eu vivi coisas, eu falo assim que... Sabe aquela coisa, eu já vivi coisas que não tem preço, sabe?
Então, Katy Perry, que eu acompanhei os bailarinos da Katy, não foi a Katy, mas os bailarinos da Katy Perry. Então, assim, eu já vivi muita coisa legal no entretenimento. E o Bruno, quando ele cantou, brincadeiras à parte, eu lembro que eu tava até falando pra você quando ele chegou assim, aí ele, yeah! Aí, tipo, botou a banda pra tocar junto, eu assim. Deus. Porque, assim, parece que é uma coisa muito distante, sabe? E quando você vê do seu lado, você fica assim, ó. Fã, você é o ídolo ali, né? Você no modo fã, sem poder ser modo fã. Exato. É o Então, seu assim, trabalho. é muito louco, porque você olha, tipo, quando eu vi a Beyoncé passando, quando eu vi Gisele Bündchen na minha frente, que não é nem cantora, eu fui fazer a Olimpíada, ela passou na minha frente, que a Lana tem que subir rápido, que a gente tinha que retocar a maquiagem da equipe. Aí eu fui pela escada de incêndio. Quando eu abri a escada, a Gisele passou. Você tem noção? É muito louco isso. Então, assim, é um paradoxo do que a gente vive, sabe? Porque, assim, no momento você olha, você tá num lugar, tipo, uau! Tipo, já trabalhei com Beyoncé, com Drake. Aí você olha do outro lado, você tá numa vida completamente normal, tipo, é muito louco. E, assim, a minha família era muito legal, é muito legal porque, assim, eu virei meio que referência, né? Porque as pessoas falavam, cara, a Lana, tipo, a Lana dos famosos. E quando as pessoas falavam, se a Lana não conseguir, ninguém consegue. Então é muito legal, são muito legais essas viradas de chave, assim, que o entretenimento, ele te devolve, sabe? É um incrível. A gente teria aqui umas 7 horas para a gente conseguir realmente contar, acho que até pouco, né? Para contar todas as histórias Eu nem interessantes falo. e tudo mais. A gente tem um momento aqui no nosso podcast onde a gente gosta que você deixe Tá uma acabando. mensagem para o mundo. E aí é aquela coisa, se o mundo pudesse te escutar no podcast não, no megafone, se daqui pudesse sair esse som, o que você propagaria para o mundo? O que eu propagaria? Tá aí. Legal. Não tinha pensado nisso, mas... Você está no lugar certo, na hora certa, seja ela qual for. Só vai. Fantástico. Vou até pedir para você assinar aqui. A gente gosta que todos os Claro. convidados que vão passando aqui assinem pra gente. E esse só vai assim, é porque tem muito mais pessoas para te desanimarem ao longo do caminho do que pessoas para te pegarem pela mão. Então, assim, parece bobeira, mas assim, quando você muda, o mundo muda com você. E que a gente esteja mais disponível para a gente abraçar causas. E eu não desprezo os pequenos começos, porque eu já tive o meu. E ainda tô tendo alguns. E qualquer pessoa que venha no meu direct, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Então, assim, o só vai é só vai mesmo, sabe? Do jeito que dá. Tá com o telefone quebrado? Vai. Tá com a roupa rasgada? Vai. Pede emprestado. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então, assim, só vai. Incrível. Alana, super obrigada. Amei esse podcast. Também. Quem quiser te procurar, te achar nas redes sociais, te acompanhar, por onde acha? Eu tô no Instagram como Alana Vilela com 2 L's no Lé. Alana normal, Vilela A. No LinkedIn eu sou Alana Vilela. Já já a gente vai abrir a palco para o público, né? Que a gente vai vir com um site. A Captei também, que é de intermediação, onde a gente faz Camarote Salvador e outras mídias bem interessantes. E é isso, assim, eu sou muito acessível, eu sempre respondo, logicamente, que não dá em tempo real, que é muita gente. Mas eu sempre falo, eu sou uma pequena, porém engajada rede, e eu tento fazer minha diferença no mundo, contando os meus causos e acasos. Fantástico. Super obrigada de Te novo, Alana. agradeço. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio. E se você quiser conhecer mais a gente, nossos canais oficiais, @Caru Fernandes e @Tecla Sabe Podcast. Obrigada.